Ô Paulo, como você está vendo o jornalismo hoje? Os jovens jornalistas, eles efetivamente não têm o que a gente teve, eu mais ainda, né, que eu fui para uma época que você ia no estádio fazer o jogo, ou você não tinha jogo, você não conseguia assistir. A relação com os jogadores, é certo, você vê que hoje, pô, é uma relação de amigos, de falar: "Você conheceu meu pai, você conheceu minha mãe, você viu meu primeiro filho nascer". Hoje há uma distância muito grande. Isso faz mal? É indiferente? Como é que você vê o estágio que o jornalismo está hoje? Bom, eu acho que o problema que a gente tem maior nem é esse, na minha visão. Ah, mas eu acho que o que está acontecendo muito, Flávio, é que as pessoas estão saindo da faculdade, até pela maneira como estão vendo a gente trabalhar, e as pessoas estão achando que fazer jornalismo é dizer eu acho. Então vamos pegar o caso desta segunda-feira, que dia é hoje? 10 de março. No domingo, dia 9, o Neymar não jogou contra o Corinthians. E e é claro que tem 2 fatos que correm lado a lado. O Neymar voltou para o Santos e jogou 7 partidas consecutivas. Aí ele teve uma dor no jogo contra o Bragantino e foi substituído aos 31 do segundo tempo. No dia seguinte ele foi para o Carnaval do Rio. 2 dias depois ele estava treinando no Santos. Na quinta-feira ele treinou de novo no campo e sentiu dor, e não foi para o jogo. Aí a gente corre dizendo: "Eu acho que o Neymar foi irresponsável. Eu acho que o Neymar não tinha que ter ido para o Carnaval. Eu acho que o Neymar foi cortado por causa da seleção. Eu acho que o Neymar". Espera um pouquinho, qual foi o cronograma? A gente pode achar qualquer coisa, mas a primeira coisa que a gente precisa saber é: "Vem cá", porque a gente tem fonte. Como é que foi essa relação? Não, é o seguinte, a gente cortou o cara não foi por causa da seleção, não tem nada a ver. Eu cortei o cara porque o cara teve um incômodo, ele fez um exame, na quinta-feira quando ele teve dor, ele teve uma dor na quinta-feira, mas não teve constatada a lesão. Ele foi pro carnaval, e eu não teria ido. Eu, Neymar, não teria ido, mas ele foi para o carnaval. Ele voltou, treinou na quarta-feira. Na quinta-feira ele treinou de novo e teve dor. Na sexta-feira ele foi treinar na academia e fez o exame, constatou-se um edema de milímetro. No sábado ele não treinou e no domingo ele foi fazer um teste de esforço de 18 minutos. No 13º minuto, ele sentiu e falou: "Tô com medo, vou parar". O Pedro Caixinha pegou essa informação e disse: "Não vai para o jogo". Você pode pegar essa informação toda e falar: "Ah, mas ele também não quis porque ele estava querendo se poupar". Isso é outro problema. O primeiro problema é que a gente tem condição de apurar, de passar a mão no telefone, ligar para as pessoas que você confia, que você conhece, que você sabe que estavam na cena, que participaram da decisão e falar com as pessoas. E os jovens jornalistas, eles não têm mais essa cultura. Então o que acontece? A a eu vou falar de uma forma cruel. Quando você faz 2 horas de programa sem ter nenhuma informação, não tem nenhuma diferença de você estar no botequim pedindo uma cerveja. "Pede mais uma para mim, por favor". Concordo plenamente. É isso. Agora, olhando a coisa pelo lado dessas pessoas, não fomos nós que aceitamos que o nosso espaço fosse diminuído. Não fomos nós que concordamos que o assessor de imprensa escolhe quem vai falar. Não fomos nós que aceitamos não deixar, ver o treino e passivamente aceitar tudo Acho isso? acho que sim. E tem alguns pontos em que eu tenho cobrado a CESP, inclusive, e a SEB sobre isso e não tenho tido resposta em alguns momentos. Como, por exemplo, o bendito do episódio da sala de imprensa do São Paulo no Morumbi, que na sequência veio à tona a entrevista coletiva na sala de imprensa do São Paulo no Allianz Parque, em que todos os repórteres estavam sentados no chão. Então é uma vergonha. Como assim sentado no chão? Não vou fazer coletiva, levanta e vai embora. Claro, não vai mudar Então, nada. sem dúvida que tem que acontecer um movimento dos jornalistas. Mas tem 2 pontos aqui, eu acho, Flávio. Um ponto é você não se conformar com o que o clube te oferece. E outro é a gente partir de um discurso que para nós também pode ser cômodo, de dizer: "Ah, antigamente eu conseguia falar com todo mundo sempre e hoje não consigo falar com ninguém".
O que não é bem verdade, porque isso aqui ajuda muito. Vou dar um exemplo para você, o admirável meu amigo, admirável Demário Donhol, de memória estrondosa. Eu lembro do Demário estava eu e Lérgio Carmona em 97 na Arábia Saudita, quando teve o primeiro jogo Vasco e Palmeiras da final do Brasil, Palmeiras e Vasco no Morumbi, final do Brasileiro, e chegamos o Lérgio e eu no saguão do Hotel Marriott em Riad, e o Demário vira pra gente e fala assim: "Quanto foi o jogo?" A gente falou 0-0. "E o Edmundo?" O Edmundo foi expulso. "Ele tomou cartão amarelo?" "Ele tomou cartão amarelo, ele tomou cartão amarelo, ele tomou cartão amarelo." O Eurico mandou ele ser expulso. Cara, na hora o Demário matou. Na hora o Demário matou a charada. O Edmundo mandou o Eurico mandou ele ser expulso, porque ele tomou cartão amarelo, e assim tem efeito suspensivo, ele joga domingo que vem. Puta, na hora, não, pum, bingo. Uma competência absurda, uma astúcia de repórter. Por outro lado, tem uma piada aí contra do Odemário, né, que era o jeito que ele porque o Odemário falava com o Zagallo quando ele bem entendia. Sim. E aí tem uma convocação que começa o Zagallo a falar, isso, Bebeto, Romário, fulano e Sávio. Aí o Odemário teria levantado e dizer: "Espera aí, espera aí, espera aí, espera aí, tá errado isso. Cadê o Túlio?" Que o Túlio é do Botafogo. O Odemário falava com o Zagallo quando ele queria, palmas pra ele. Como Helena falava com o Carlos Alberto Parreira Quando quiser direto. exato, mas isso é relação pessoal. Então assim, Isso a gente pode fomentar. cara, Eu se fiquei muito próximo do Roger Machado, sem nunca ter visto o Roger Machado. então, Aí fui conhecê-lo quando eu já era amigo, exagero porque eu não conversava, mas quando eu tinha um relacionamento próximo dele, depois de 3 anos. então, e ao mesmo tempo, essas relações pessoais, de sair para jantar, se você não cuidar, você cria promiscuidade. A coisa mais difícil que existe na relação do jornalista é a relação com fonte. Relação com fonte é fio da navalha, é aqui. Quando você começa, você tá aqui longe, longe, o cara nem sabe quem é você. Aí você vai almoçar com o cara 2 vezes na semana e ele acha que você é amigo. Aí tem uma notícia e você dá a notícia, ele fica puto e você volta pra cá. Então essa relação ela baila, ela faz assim o É tempo assim inteiro. mesmo, é verdade. E você tem que trazer ela pra cá, sempre, fio da navalha. Ou seja, não é que o jornalista não tem amigo, é que o limite da amizade é o respeito pelo trabalho do outro. Perfeito, Então, por exemplo, eu posso ter uma relação muito boa com o Alexandre Matos, mas o Alexandre Matos não precisa me dar um furo de reportagem por causa disso. claro. E se eu descobrir 2 dias depois que ele contratou o Maradona, o Messi, e ele não me contou, nenhum Tá problema, tudo certo. é o trabalho dele. E por outro lado, se ele não quiser que eu descubra, mas eu descobrir e publicar, ele não pode ficar bravo comigo, porque eu publiquei, é meu trabalho. Claro. Informação certa é inegociável. Informação errada a gente corrige imediatamente. Então, eu acho que o ponto central, Flávio, é o respeito que a gente tem que ter pela nossa profissão. E é isso que está se perdendo. A gente tem um respeito gigantesco pelo personagem que a gente cria. E a gente tem que ter um respeito profundo pela nossa profissão. Lembrar o tempo inteiro que o que nos dá vida é credibilidade. Se a gente não tiver credibilidade, a gente morre. E isso a gente tem que construir e reconstruir todo dia. Sabe aquela história que o jornalista a Adriana, que foi professor de jornalismo, que é a Adriana, meu amor, eu digo evito dizer minha mulher, porque ela não é minha, ah, que deu ao jornalismo e que conta a história que não é dela, é uma história que eu aprendi com ela, que é de Sísifo, que é o mito, entre outras, é o mito de Sísifo, mas é o mito do jornalista. O que é Sísifo? Sísifo foi o cara que foi condenado na mitologia grega a ter que subir uma pedra enorme por toda a montanha todos os dias. E todos os finais de dia ele chegava com a pedra no alto da montanha, e então soltava a pedra e descansava. E a pedra descia a montanha. E no dia seguinte você vai lá e pega a pedra e sobe a pedra Chove de de novo. novo. Isso é o jornalista. Isso é o jornalista.
Só que se a gente ficar defendendo uma tese todos os dias, levantando um panfleto, deixa de ser jornalismo. Quem defende tese é sociólogo, antropólogo. A gente trabalha a notícia todo dia. A gente trabalha a notícia, analisa a notícia, ouve a notícia, descobre a notícia, checa se é verdade ou se é mentira, tenta descobrir o meandro daquela notícia, analisa aquela notícia. Eu adoro o slogan do Observatório da Imprensa, do Alberto Dines, que era: "Você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito", que em outras palavras é: se você souber como faz a salsicha, você não come.